no Rio de Janeiro, do livro do Amazonas e da Bienal do Livro na Bahia. Muito bom. E eu já fiquei feliz de ler e vou começar já por aqui, Dani, perguntando a você um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu vi uma entrevista sua onde você falava desse trabalho que você vem desenvolvendo já há alguns anos de pesquisa, né? Pesquisa sobre a história dos antepassados, sobre migração. A gente vai começar por aí. E eu queria ler um trecho do início aqui do livro, junto com a sua apresentação que eu acabei de fazer, e depois eu vou passar a palavra para você. Porque alguns de nós, inclusive o Roxo Alexandre, aqui está encantado com o livro, né? Apaixonado. A gente vai falar bastante sobre ele. E eu queria já compartilhar aqui com a plateia e vocês que nos acompanham de casa. Eu queria começar, então, depois dessa apresentação, e ela vai falar um pouquinho da sua família, eu queria ler o trecho da Torá, porque nosso trabalho aqui hoje, Dani, a maioria das pessoas que estão nos acompanhando, tanto que vão assistir essa live no futuro, os que estão presentes aqui conosco, todos nós estamos fazendo o caminho de estudo da Torá. Então, eu vou compartilhar esse texto que você colocou, que é muito apropriado para o tema da nossa Expo, né? A gente está falando da importância dos judeus no Brasil, a construção do nosso país, né? Com a força dos judeus aqui conosco, desde o Brasil colônia, e por isso, então, seu trabalho assim é muito apropriado para o nosso dia hoje. O texto da Torá, que eu vou compartilhar, diz assim: lembrem-se do passado, daquilo que aconteceu há muitos anos. Perguntem aos seus pais o que foi que aconteceu e peçam aos velhos que lhes contem o que se passou. Então, eu acho que a gente pode começar por aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse seu desejo de fazer a pesquisa sobre a história dos antepassados e contar essa história dos judeus no Brasil. Bem, antes de eu chegar na minha história, na história do povo judeu vindo para o Brasil, eu trabalho com pesquisa histórica desde 97. Meu primeiro trabalho foi nesse recorte, foi para a Academia Brasileira de Letras, era o centenário da academia. A primeira presidente mulher tinha sido eleita, que era a Nélida Pinon, e aí a Nélida me convidou para criar um projeto educativo de abertura das portas da academia para o público, porque a academia era fechada e eles estavam querendo, então, mudar tudo no centenário e convidar as pessoas para visitarem a academia, conhecerem as dependências e conhecerem a história da BL. E aí eu fiz um projeto em 97, que era uma visita, na época a gente chamava de visita guiada, hoje chamaria de teatralizado, que era pela academia, contando a história da academia, dos acadêmicos, do que tinha acontecido, tinha se passado antes, o que se passava hoje. E aí foi um projeto que deu certo, ficou 15 anos em cartaz. E aí, desde o projeto Academia, eu venho me dedicando um pouco do que eu faço à pesquisa histórica. Sim. Eu fiz um projeto também sobre pioneiros no norte do Mato Grosso, uma região chamada Sinop, Sorriso, Ipiranga. Fiz um projeto para Vale dos Pioneiros em Canaã dos Carajás, também das pessoas que migraram e construíram aquela terra, uma migração interna, né, e construíram aquela terra. E aí, nessa esteira de projetos de pesquisa histórica, antes do livro, eu fiz uma visita teatralizada, depois se vocês quiserem ver o vídeo, eu passei para vocês, que é uma visita teatralizada dentro do Grande Templo, que fica na Rua Tenente Pozzolo, que é uma história do Rio de Janeiro, que fala da imigração, que é uma história bem curiosa porque a Praça 11, o que a gente canta em samba e tudo mais, ela era um lugar onde o povo judeu veio entre guerras, né, no Rio de Janeiro. Só que a Praça 11 deixou de existir, porque o Getúlio Vargas botou toda a Praça 11 abaixo para passar a Presidente Vargas, né? Então hoje não existe mais a Praça 11, mas existe o templo. O Grande Templo, que ele era um pouquinho afastado, ele permaneceu. Na Praça 11, era na Praça 11. Era na Praça 11, porque a grande Praça 11, né, a Praça 11 mesmo praça, deixou de existir,
Várias igrejas foram postas abaixo, várias sinagogas. E a Praça 11, ela tem uma coisa curiosa, tem muito a ver com a minha história também, que a gente está falando de imigração, que é o seguinte, que os primeiros judeus que vieram... Se eu estiver pulando etapa, você me fala. Não, tá tranquilo, a gente está ouvindo. Por exemplo, você já trouxe uma informação que eu não sabia, quer dizer, tinham sinagogas na Praça 11, no centro do Rio, que foram derrubadas. Foram divulgar. Tinha igrejas, sinagogas, casarias, porque a Praça 11 ainda era um lugar bastante colonial, então as casas eram meio montadas, e a Praça 11 era um reduto da onde vieram as pessoas negras que foram alforriadas nas fazendas de café. Sim. E elas foram meio deixadas à sorte, então elas foram um belo dia acaba a escravidão, mas também eles não são remunerados, eles não têm nada, né? Então eles vão para a Praça 11, que é um bairro que tem muitas pessoas negras, e no momento seguinte, porque era um lugar mais barato, e era um lugar muito arejado de condução. Então era perto do porto, tinha bonde, era perto do centro, o centro histórico, né? Então a Praça 11 é um lugar bom para você poder praticar o comércio, que é o que as pessoas fazem até hoje, assim, quem não tem nada, pega, sei lá, uns óculos e vai vender na praia, pega... Então, assim, as pessoas que chegam, muitos imigrantes, acabam se dedicando ao comércio. E aí, quando os judeus começam a vir entre guerras, eles também vão para a Praça 11. Então, a Praça 11 é uma história que durante muito tempo ela foi contada separada. Então, você conta ou a Praça 11 da Tia Seata, do berço do samba, da música, do primeiro samba do telefone, ou você conta a Praça 11 pelo viés da comunidade judaica. Mas se nunca conta a Praça 11, pessoas negras e judeus convivendo em harmonia. Sim. Inclusive, tem um livro do Joel Rupino, que era um escritor negro que já faleceu, que chamava O Negro que Falava Yiddish, eu acho. Então, porque assim, as pessoas... E também tem isso, na Praça 11, a língua oficial é Yiddish. Porque como os judeus vinham de muitas... Principalmente na Praça 11, nessa migração, são judeus que vêm da Europa Oriental. São judeus que vêm da Polônia, do Império Russo, né? Do Grande Império Russo, ali da Polônia, um pouco da Alemanha, daquela região. Então, eles têm em comum, como língua comum, o Yiddish, que era falado por todo mundo. O Yiddish meio começou a se transformar numa língua morta depois da Segunda Guerra, porque a população polonesa foi dizimada, né, a judaica. Mas, então, se falava muito Yiddish, tinha muitos teatros em Yiddish, tinha muitos jornais em Yiddish. Então, essa população da Praça 11 é uma população de judeus Ashkenazi. Diferente, no meu livro também tem, dos judeus que vieram antes, que a gente, às vezes, toma um susto, porque eu digo a gente porque a minha congregação é Ashkenazi, e no Brasil a gente tem uma presença Ashkenazi mais forte. Então, a gente fica um pouco surpreso quando a gente fala, tinham judeus da Amazônia? Sim, tinham. Não só tinham, como os primeiros judeus vieram para a região amazônica. Os que não vieram na época da colônia, né, convertidos ou escondidos. Mas, quando se permite vir como judeus, os que vêm primeiro são os que vêm para a Amazônia e quase todos são judeus sefaraditas que estavam no Marrocos, estavam naquela região do norte da África. Tinham judeus que... Tá rápido? Não, tá. E a gente falou sobre isso hoje mais cedo. Uhum. Os judeus que vieram do Marrocos, que vieram de Portugal, mas esses judeus que vieram do Marrocos também. Porque quando tem a Inquisição, eles saem de Portugal e da Espanha e vão para o norte da África, né? Alguns já estavam no norte da África. Então tem uma divisão, nesse livro tem um vocabulário, que é essa divisão dos judeus separaditas, Ashkenazi e os Misraim, que são os judeus que já estavam na África, porque estavam na África desde que se destruiu o Segundo Templo, né? Sim. Então tem alguns judeus que já foram para aquela região antes, era uma região muito amigável, diferente da Europa Oriental. Então esses judeus, eles estão na África, num momento que falta bens e tudo. Então eles vêm, quando começa a ter o ciclo da borracha no Brasil, que tem a fartura, não só os judeus, mas todo mundo vem para a região amazônica, porque a região amazônica ela é Nova York da época, né? Assim, a região ela tem muito telefone. Tanto o teatro do Amazonas é resultado dessa fartura toda do que se chamou de ouro verde, que é a borracha, né? Que era a grande exportação brasileira.
E aí os judeus vêm para... Uma parte dos judeus que vêm do norte da África, que são os separadinhos, vêm para a Amazônia primeiro, para depois eles fazerem São Paulo e Rio. Mas isso a gente está falando de final do século XIX, começo do século XX. No Rio, a gente já está falando de entre guerras, já estamos falando de 1919 para frente, sabe? Uhum. Então, no Rio é uma população asquenazi que vai para a Praça 11. Certo. E aí, na Praça 11, como tem essa convivência, tem toda essa história, eu fiz o meu primeiro projeto de resgate da memória da comunidade judaica. Nesse processo chamava A História de um Templo, que era para contar tanto o que é o templo da Praça 11, como o que é a tradição judaica. Então, assim, a tradição judaica, quem é judeu? Aí depende se você é um judeu ortodoxo, se você é um judeu progressista. Então, a gente diz no Museu Judaico, se você perguntar para um judeu ortodoxo quem é judeu, ele tem uma resposta, que é filho de ventre de mãe judia. Se você perguntar para o judeu progressista, ele pode ter 30 respostas. E pode ser um monte de coisa. A gente conversou esses dias aqui. Pode ser quem que se converte, pode ser, né, um monte de coisa. Te interromper, estava querendo falar com você. Eu estou encantado com o livro, né? Eu falei com todo mundo aqui, assim, vários aspectos no livro, assim, que me encantaram, né? Desde as ilustrações que passam esse sentimento de família, né? A gente olha para o livro e os desenhos e traz essa mensagem nas figuras de uma questão familiar, de um vínculo familiar muito forte. E você falou muito aí, a gente vê muito isso acerca de o valor da memória, como a memória em meio ao povo judeu, como é algo de grande valor, né? E quando a gente lê as histórias, a gente vê como que existe essa importância de preservar a memória. E quando eu comecei a ler o livro, né, Uma Casa no Mundo, né, que eu me deparei logo com a introdução, eu lembrei logo daquela declaração que a gente faz em peça, da Yale, né? Parece que eu li a primeira parte, porque já é o suficiente, né? Já estava satisfeito, porque começa dizendo, eu posso ler também um pedacinho aqui do começo para compartilhar? Eu li já na parte da manhã, mas queria ler de novo. Uma Casa no Mundo conta histórias de pessoas que cruzaram continentes e oceanos em direção ao Brasil e encontraram no Rio de Janeiro um novo lar. Esses imigrantes refugiados judeus trouxeram suas malas repletas de lembranças, costumes, expectativas de encontrar segurança, trabalho e um bom lugar para viver e criar seus filhos. Mais embaixo diz assim: e qual é a história da humanidade, senão uma sucessão de deslocamentos, viagens, adaptações e descobertas? E essa, de forma muito especial, é a história do povo judeu, de deslocamento com as suas bagagens de viagem. Quando eu li esse texto, eu imaginei, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que a vinda de todos esses judeus ao Brasil com as suas malas, carregando todas as tradições, costumes, as memórias e a própria religião, a própria fé, como que muito da formação do nosso país tem até hoje nela e foi impactado de alguma forma com tudo isso que eles trouxeram dentro das malas. Deu para entender qual? Eu acho que, primeiro, tem saberes que eles vêm antes desse momento. Tem discussões bastante acerca do Nordeste, do que existe de tradição. No caso de judeus da colônia convertidos ou escondidos. Então tem a coisa da carne seca, de sangrar, tem algumas questões ali do próprio Nordeste que estão imbuídas também de saberes que a gente às vezes não percebe. Então, quando a gente traz a mala, a gente traz culinária, a gente traz fé, a gente traz uma coisa que é muito comum aos imigrantes, que é essa credibilidade na educação e no futuro, né? Eu acho que a diferença entre um povo que foi escravizado, como o povo negro, que está sempre sendo surrupiado dos seus direitos, né? Que aí você não trabalha, o seu trabalho não traz melhoria para sua vida. Então é difícil aqui estar no trabalho se o trabalho não te trouxe melhoria.
Mas quando os imigrantes, não, eles vêm muito acreditando, até hoje, né? Você vê os imigrantes coreanos, japoneses aqui em São Paulo, todo mundo está buscando educação, porque através da educação, então, que as pessoas vão crescer. Então, quem vem trazendo uma história, e essa história não se apaga. E essa história está nos objetos, está na maneira de vestir, está na culinária, né? E isso tudo vai sendo permeado na cultura brasileira. Dentro dessa pergunta que o Ros fez, das 14 histórias que a gente tem, os personagens que vocês fizeram aqui no livro, você escreveu junto com a Juliana, né? Portenoy. A Juliana, ela é historiadora, hoje ela está até lançando um livro aqui no Museu Judaico, e a Juliana é formada em antropologia e literatura em Jerusalém. Ela é casada com o Michel, que é o rabino, que era aqui da SIC de São Paulo, e agora eles estão numa congregação em Nova York. Sim. Mas são duas pessoas bem legais de vocês conhecerem, porque o São Michel é um cara bacana, a Juliana também, sabe de pensamento. Então ela me ajudou muito, porque eu não sou uma estudiosa nem uma pesquisadora do judaísmo. Eu sei muito pouco sobre o judaísmo. Eu estudei numa escola judaica até a 8ª série, na época, chamada, eu estava no Fundamental 2, hoje, de dizer assim. Mas eu não tenho muita memória e também não mergulhei profundamente nisso. Então, não eram coisas que eu sabia. Então, tem amigos meus, eu me lembro da gente estar falando assim, tem na Torá mesmo? Aí eu falava, não sei, qual era as histórias? Daí eu falava, aí até que a gente foi estudar, que a gente não queria pensar que era os 5 primeiros livros. Então, nem isso a gente tinha muito claro, sabe? Eu acho que eu tinha o judaísmo, sempre tive o judaísmo muito mais como uma coisa cultural, embora assim, meus pais sejam judeus, meus avós sejam judeus, a minha filha hoje está morando em Israel, mais nova, mas e a gente celebra as festas, mas sempre estou muito mais com cultura e um senso de comunidade do que ser uma especialista em judaísmo, porque eu estou a quilômetros de distância de ser, né? O seu testemunho é uma percepção nova para a gente. A gente vive bastante a questão da religião, né, da fé, e de estar estudando a Torá como prática de fé e de vida, né? Então, ouvir você, até para nós aqui que estudamos e para quem está em casa e vai acompanhar a live, ouvir que existe, então, essa forma de viver como estilo de vida mesmo, né? Que é cultura, né? Independente de você ser aplicado ou não à questão da religião, né? Que é o seu caso. Eu queria que você compartilhasse dessas 14 histórias, esses personagens que vocês trazem. Primeiro, são histórias de famílias mesmo? São histórias, todas histórias verídicas, né? Eu queria que você compartilhasse uma em especial. Se você pudesse escolher uma para falar um pouquinho desses personagens, qual que você compartilharia com a gente do livro, para a gente falar um pouquinho? Todos são especiais, né? Primeiro, assim, as histórias foram pesquisadas na época no intuito de fazer um mapa mundi e trazer histórias de várias partes do mundo. Porque, por exemplo, esse livro foi feito antes da pandemia, 2018, 2019. Eu, por exemplo, não sabia que em algum momento houveram chineses na China, por exemplo. Então, eu não sabia de nada dessa migração chinesa. E aí, quando eu fui fazer a pesquisa, eu me deparei com dois tipos de judeus que estiveram na China. Os judeus que eram do Império Russo, que vão construir, quando o Império Russo vai se alargando e vai se construir a ferrovia, né? A Transiberiana, então tem comunidades lá. E depois, uma coisa muito curiosa é que, na Segunda Guerra, quando todas as fronteiras já estavam fechadas, a China estava com os aliados, a China era contra o Japão, Alemanha e Itália e Espanha fascistas. Então, a China abre as fronteiras ainda para receber os judeus. Então, 18 mil judeus vão para a China quando ninguém mais estava recebendo ninguém. Então, tem essa segunda. Então, para mim, as histórias chinesas são impactantes porque eu não tinha a menor ideia disso. Eu também não sabia. Agora, nos dois momentos, fica muito claro que eles nunca se sentiram chineses. Porque era até assim, tinham ingleses na China, tinham judeus na China, mas eles não se tornavam chineses como os judeus no Marrocos se tornavam marroquinos, sabe? Foi um outro pensamento. Mas isso para mim foi muito
Foi muito inusitado, eu não conhecia. Eu tentei trazer histórias de várias partes do mundo, então pega do Marrocos, pega da Síria, pega da Polônia, então eu fiquei tentando catar de vários lugares para a gente entender esse mapa. E também pessoas desconhecidas e pessoas famosas. Então, por exemplo, a gente tem a Anabela Geiger, que é uma artista das artes visuais, que está viva até hoje, acho que a Anabela está com 93, por aí, está super ativa. Outro dia ela fez cartaz da coisa de tênis, não sei como chama, Open, né? Vai falar coisa Sim. do torneio de tênis. Do torneio de tênis. US Open. Exatamente. Ano passado ela fez, tá com 93, eu acho. E agora acabou de fazer uma exposição no Museu Judaico, tá fazendo exposição na Espanha. Mas a Anabela é uma pessoa famosa, é uma artista bem conhecida, tem obras em todos os museus do mundo. Então tem desde a Anabela e tem pessoas que eram assim, avós de um amigo meu e que vieram da Síria. Então eu acho que tem essa qualidade de contar histórias de pessoas que tem muito conhecidas e das pessoas comuns, né? E uma coisa interessante nesse livro, eu também compartilhei com o pessoal aqui, é que ao mesmo tempo que você está trazendo essa experiência de vida dessas pessoas que vieram para o Rio de Janeiro, que viveram viveram esse deslocamento, ao mesmo tempo dentro das histórias você retrata que a identidade dele permaneceu, e você retrata isso nas celebrações, no Shabat, Rosh Hashanah, Hanukkah, né? E tem, por exemplo, a história do Rabino no Maracanã, né? Então é muito interessante que ele está lá, um menininho falando foi 3-1, mexendo com o time dele, e aí ele viveu o grande milagre. Então quem já está conectado a essas festas e lê a história, assim, a minha não dá vontade de parar de ler as histórias. Porque são histórias que elas vêm em como se fossem pequenos episódios, não sei se eu posso dizer assim, mas com uma riqueza, que aí quando você termina, você fala, por que acabou? Né? Por que acabou? E você quer ir para a próxima, é um livro que você não consegue parar de ler, né? Aquele que você vai lendo e você quer mais o tempo todo. Eu acho que esse tipo de livro tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 volumes, né? E tem esse trabalho que você faz trazendo a pesquisa e a informação e, ao mesmo tempo, preservando a crença, a fé, né, desse povo, a prática diária. E eu acho bonito demais, e é algo que a gente busca, e a gente vê isso no povo judeu, como ele consegue conectar a sua vida diária, né, o que ele pratica no cotidiano comum, vamos dizer assim, com a sua fé, com a sua relação, né, com o Eterno. Então, você consegue trazer essa beleza para dentro do livro e de uma forma muito, muito suave, né? Até mostrando também essa questão da humanidade, um rabino lá. E aí a grande pergunta, né, eu contei a história aqui um pouquinho, mas a grande pergunta é qual o time do rabino? Eu não me lembro mais, eu acho que ele era Fluminense. E é o rabino da Ari, né? Dessa congregação que tem ali em Botafogo, que é progressista. É a congregação ali, o rabino Newton Bonder é de lá? É dessa? Não. O Bonder tá na Barra. Ah, tá. Mas ele também é progressista. Sim, por isso que eu perguntei. Eu queria... Posso continuar, Roche? Aí. Então, a gente está trazendo um pouco dessas histórias. Da sua família você coloca também no livro, né? Um piano na sala, uma sala com piano, uma coisa assim. Eu vou até ler aqui. Você não quer compartilhar um pouquinho sobre você e sua família? Pra gente conhecer? Então, tem uma expressão que a gente usa, não sei se vocês usam também, que chama judeu de 4 costados. Porque todo mundo que vem atrás de mim, meus pais e meus 2 avós, são todos judeus, né? E por parte de pai, eu sei muito pouco. Porque a mãe do meu pai morreu muito jovem, e ele não guardou as coisas, não guardou na memória, acho que foi algum evento mais traumático, ele não guardou muito. Mas o pai do meu pai era um judeu romeno que apostava dinheiro em jogo e que o meu pai disse assim, todo mundo chegou sem dinheiro, meu pai chegou com menos dinheiro, porque ele apostou no navio e perdeu dinheiro, então ele já chegou sem dinheiro. Já chegou com dívida.
Então, e eu acho uma coisa engraçada, mas é uma teoria minha, que o meu nome não deveria ser Schindler. Porque Schindler, primeiro assim, Schindler com CH é um nome que não existe no mundo, é com S. Ele passa de ser com CH porque quando teve essa migração, o Getúlio aportuguesou os nomes. Então, ele falava, não, tudo tem que estar mais em português. E como não tinha SH no português, eles botaram CH. Mas originalmente é com SH. Ah, eu estava falando Hindler. E Não, é Schindler. Com é S. Schindler, mesmo tipo a lista de Schindler, mas está escrito errado. Sim. Está portuguesado. E aí, não tem judeus na Alemanha com Schindler, com SH. E aí, o pai do meu avô, ele estava na Alemanha quando era o Império Austro-Húngaro, pelo Império Grande, e aí um homem, a gente foi brincando que é um homem que viu o futuro, só que não, né? Isso é errado, ele saiu da Alemanha e foi para a Romênia, que era muito pior. Só que ele foi dentro do próprio Império. Eu acho que para ele se deslocar com mais segurança, ele pegou um nome de algum alemão e usou. É a minha teoria. Porque esse não é um nome judeu. Então, eu acho que de algum momento alguém da família se apossou desse nome Foucault. Então, tem outros Schindlers no Rio de Janeiro, mas são todos da mesma família, são primos, tios, sei lá, que vieram veio o pai e o irmão para cá, né? Meu avô e o irmão dele. Então, tem esses Schindlers que são romenos, eles importavam as mulheres para casar, né? Então, a minha avó, por parte de pai, ela era filha de um judeu francês, que a gente não sabe direito se ele era um estudioso da Torá ou se ele era um rabino, mas que ele tinha essa casa em Jerusalém. Foi uma casa que depois, na guerra ela foi para a parte árabe, depois na outra guerra ela voltou para a parte judaica, e em um determinado momento ela foi dividida. Ela foi vendida e dividida pelos árabes e judeus. E aí meus pais estavam construindo uma casa, que é um outro milagre, tinha acabado o dinheiro. E aí um belo dia chega um aviso de crédito da parte que seria do meu pai dessa casa de Jerusalém. Então ele não sabe nada da história, mas ele recebeu o crédito dessa casa de herança. Então elas eram ela era de Jerusalém e veio para o Brasil. Por parte de mãe eu sei muito mais, porque o meu bisavô e meu tataravô moravam no que seria hoje mas eu tô ruim de nome, em Odessa, que hoje está em guerra, né? Mas que era Império Russo. Então eles não são russos da Rússia, são da Grande Rússia. São da Ucrânia, né? Ucrânia? Ucrânia da guerra? Agora eu me confundi, tá? Então eles eram de Odessa, eles tinham uma vida um pouco melhor, tanto que ele era maestro e era pianista. Num determinado momento, ele teria que fazer o exército obrigatório, que para os judeus do Império Russo era bastante duro. E aí, para fugir do exército russo, o pai mandou ele para Londres. E sabe Deus por que ele não gostou de Londres. E aí ele pegou um navio e veio para o Brasil. E aí também é uma coisa engraçada, porque assim, não se sabe nada da história dele por um bom tempo. Ninguém guardou isso. Porque ele vem, como ele tocava piano, ele passa a ser pianista na Cinelândia, porque a Cinelândia, não sei se vocês sabem, a Cinelândia são construídas, quer dizer, aquela parte na Belle Époque, da Avenida Central, tudo, né? No Teatro Municipal, e depois, no momento, tem uma ideia de fazer uma Broadway de cinema. Tem um monte de cinema lá, né? E aí ele vem nesse momento e ele toca piano no cinema mudo, que essa é a primeira profissão dele. Aí a gente não sabe muita coisa, que ele fez, nada. E aí, num determinado momento, ele resolveu ser mascate, e como alguém chamou ele para algum outro judeu para ele vender coisas de ser mascate, ele foi começando a fazer dinheiro assim, e viajando pelo Brasil. Num determinado momento, ele foi parar no Sul, e conheceu a minha avó, que já era muito diferente, porque esse meu avô era de uma família mais intelectual, com mais estudos, mais mundana, assim, entendi de música clássica, de teatro, assim. E minha avó tinha nascido numa colônia agrícola. Vocês conhecem essa coisa, colônias agrícolas, da tentativa judaica das colônias agrícolas no Brasil? Eu ouvi falar de uma colônia chamada Filipos, uma coisa... A colônia de Philipson, tem um livro, foi minha bisavó que escreveu. Eu li sobre essa comunidade. Isso é importante, porque na live da manhã, só para contextualizar,
a gente falou um pouquinho do caminho dos judeus em várias nações, né? E aí, ouvindo você falar, a gente está vendo exatamente isso, porque nós falamos de uma semeadura de um texto também dos profetas, em que Hashem, Adonai, então diz que o povo seria espalhado nas nações, né? E a gente falou sobre diáspora, que tem um significado de semear, né? De semente. Então a gente vai ouvindo você, a gente vai conectando e vendo o que Hashem faz com o povo dentro de um propósito, né? Para nós, com uma perspectiva religiosa, né? De fé. E ouvindo você, a gente vê aqui no Brasil, a gente falou isso mais cedo, porque como nós cremos em um propósito do Eterno em tudo isso, nas profecias e tal, do Tanar, a gente vê o Brasil como um lugar especial, né, de um momento de fuga da Inquisição, de um momento onde se procurava um lugar mais seguro, e a gente encontra por um período aqui no Brasil, apesar da Inquisição ter vindo aqui, que a gente sabe que alcançou muitos lá atrás, não se estabeleceu como a gente vê na Europa Ocidental, né, da forma como foi. Então, nesse período e depois, e você está trazendo também uma época agora já mais recente, da vinda, porque a gente vê que depois do Nordeste, a gente vê também um espalhar dos judeus pelo Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, que você já citou aí, a gente vai falar de São Paulo depois. Porto Alegre. E Porto Alegre a gente também tem um grande centro. E eu li sobre isso, sobre essas comunidades de agricultura que se tentou fazer, né, no sul do país. Então a gente está vendo essa migração de judeus do norte ao sul do país, né? O norte é essa parte mais antiga, que ela termina quando os holandeses são expulsos, né? Porque no momento dos holandeses a fé é permitida, tanto tem a sinagoga de Recife, né? Sim. Igrejas mais antigas. Depois vem essa parte da região amazônica. E as colônias agrícolas são um pouco a ideia do kibbutz, né? Um pouco por aí. Em algum momento, os judeus que tinham dinheiro resolveram fazer colônias agrícolas e tentar trazer os judeus que tirados da Europa, que estavam em guerra, né? Sim. Estavam perseguidos. Mas não deu certo, esses judeus não eram camponeses, né? Eles não sabiam plantar o solo não era próprio, eles não sabiam plantar nesse solo daqui. Então, no livro da minha bisavó, você vê que eles vai acabando tudo, sabe? Porque as sementes não dão certo, a coisa não dá certo, mas ela foi criada lá. Então, era uma pessoa criada numa comunidade pequena, sem escola, só internamente ali, né? Montava cavalo, plantava. E essa mulher vai casar com esse pianista. Ele é um cara mais do mundo. Mas ela vem também de uma comunidade de judeus do Império Russo, como ele, né? Do Grande Império Russo. Então, de um lado, assim, acima de mim, todo mundo é louro de olho azul. Mais ou menos. Deixa eu ver se você tem uma informação para compartilhar com a gente. Essa vida de deslocamento é uma vida muito difícil, né? Eu tenho uma história do meu sogro que veio da Espanha na época da guerra e ele chega aqui sem ter o que fazer, né? Então, o que aparece... Então, é uma vida muito difícil para você ir para uma terra desconhecida, uma língua, muitas vezes, com uma dificuldade de comunicação e começar a trabalhar e a realizar algo. Você até citou aí o mascate, né? Parece que era muito comum, inclusive, né? Porque eu já vi várias histórias que, para quem não sabe, tá aqui, é aquele que ele pega produtos, ele sai vendendo, né? E às vezes troca até, né? Troca de produto, né? E vive desse vendedor de porta em porta, né? Algo mais ou menos assim. E há uma grande dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas histórias, até no seu livro aqui, de pessoas que eram muito assim, elas conseguiam conquistar, né? E você vê histórias de grandes conquistas, pessoas que se tornaram nomes importantes, né? Tem a história aqui do fabricante de paraquedas duplos, né? Depois a gente conta um pouco sobre isso. Mas a gente vê pessoas galgando posições, a gente vê em toda a história do povo judeu isso muito presente. E aí a pergunta que eu tenho, que é uma das, vamos dizer assim, teorias, por que o judeu consegue alcançar esse grande número aí, médicos, cientistas, e esse avanço grande? Teria alguma influência, não sei se você tem essa informação, do fato
da questão deles em sua época, desde criança, terem que fazer a leitura nos seus lares, estudar a Torá e ter que ler a menina aos 12, o menino aos 13. Essa alfabetização, vamos dizer assim, seria uma das explicações para essa conquista de espaço? Eu vou dar só minha opinião, porque não é meu estudo, né? Não posso falar isso como sendo uma norma. Mas o que eu já escutei não vale mais para hoje, mas de tempos passados. Primeiro, isso de ser uma religião onde a palavra é fundamental, onde a leitura e a interpretação da palavra são fundamentais. A gente está falando de ler, de entender e de discutir. Então, há o espaço não é a contestação à palavra, mas o espaço de busca da verdade, de discussão da troca da palavra. Então, sim, as pessoas são alfabetizadas. Se a gente voltar na história da humanidade, por exemplo, a Idade Média que ninguém está lendo, você tem populações inteiras que ninguém lê nada, nem homens, nem mulheres, nem nada. Aqui no Brasil, a alfabetização é uma coisa muito vicente na população. Então, você ter o dom da palavra, da leitura, até hoje é uma arma muito potente, uma arma no bom sentido, tá? É uma arma de se relacionar com o mundo muito forte, né? Porque você consegue ler, contar, escrever. Então, a leitura é importante na comunidade judaica e eu acho que isso ajudou muito. Ajudou o fato dos judeus, num país de origem escravocrata, eles serem pessoas brancas. Então, a gente vem, como se fala hoje, do racismo estrutural, de um país onde as pessoas negras eram vistas com uma outra ótica. Então, os judeus são brancos, então eles têm mais possibilidade, porque eles são... Então, isso também é mais fácil. E tem um outro ponto que eu entendo, que é essa coisa que vocês estão fazendo aí hoje, que é estar em comunidade. A comunidade se ajudar é muito importante, porque aí um chegava, o outro já estava aqui, mesmo que estava aqui tinha pouco, tinha como abrigar o que estava chegando, e aí passar o trabalho. Então, essa coisa de estar em comunidade, você não chegava... Não chegava você chegava desprovido de tudo, mas num lugar que tinha alguém que ia te estender a mão. Amparar. Porque essa pessoa fazia parte de uma coletividade. Então, eu acho que a palavra e o senso de coletividade são coisas muito fortes nessa questão cultural judaica. Então, isso ajuda muito. E a gente tem que pensar que a gente está falando de um mundo que não é o mundo de hoje, né? Hoje a gente vai, sei lá, tem um amigo que trabalha no Médicos Sem Fronteiras, está indo... sei lá, acabou de voltar da África Central, tá aí. Só que a gente hoje sabe, tem uma outra amiga minha que está indo para o Iêmen, mas a gente sabe do Iêmen. Por mais que esteja duro, você tem as informações, você tem internet, você tem tudo. Então, falando de 1919, 20, se você vinha, você não tem ideia de nada. A gente chegava aqui achando que estava chegando nos Estados Unidos, né? Estava chegando em Nova York e saltava no Porto Errado. Então, também era um mundo muito mais difícil, porque ele era muito mais desconhecido e com línguas muito também distantes, né? Porque hoje você traduz de alguma forma, né? Se vira aí. Mas eu acho que ter a comunidade para receber, ter alguém que estende a mão, também ajudou bastante. E essa coisa de uma cultura que acredita na educação. Eu vejo isso muito com a comunidade asiática em São Paulo, que assim, a educação vem primeiro, tem que se formar, tem que estudar, tem que, né? Eu acho que a chave de tudo ainda está na educação. Isso que você falou, eu ia tentar procurar aqui, mas não vai dar tempo. Jonathan Sachs, ele fala sobre isso, né? Que você constrói e você estabelece uma cultura por meio da educação, a força da educação. Eu acho que para nós fica uma lição muito importante aqui, ouvindo você, que é essa questão do acolhimento, né? Uma cultura onde o exemplo que você viu, por exemplo, falei hoje cedo, a gente falou aqui também na outra live, quando Portugal, na guerra ali no norte do país, retoma as terras da Holanda, que a Holanda então sai, porque a gente tem um período muito bom para os judeus aqui com a Holanda, com os holandeses, né? E aí, mas quando os holandeses chegam, é muito legal porque os livros dizem que
famílias se reencontraram, que tinham saído de Portugal, algumas foram para a Holanda e outras vieram para o Brasil. E quando a Holanda vem, então, para o norte do país, famílias se reencontram, parentes que já não se viam, né? Mas aqui, acolhidos aqui na comunidade e lá também, né? Então, para nós, e aí, Dani, já entra um pouquinho também, estou compartilhando com o pessoal que está aqui te ouvindo a gente, para nós é muito importante porque a gente tem um ensino de Yeshua, né, que fala, e dos discípulos, né, que fala da importância da comunhão, né? A gente ficou com uma lição para nós, dali do primeiro século, que eu tenho falado muito sobre isso, que é o partir o pão juntos, né? E na comunhão, né? Na necessidade do dia a dia, no acolhimento um ao outro. Isso tem uma força que a gente não imagina. E quando a gente olha para Israel, hoje a gente contou muito sobre essa história toda das diásporas, do exílio e até chegar aqui no Brasil. A gente vê claramente a importância desse ensino que a gente tem messiânico, entendeu? Para nós isso assim é fantástico. Quando a gente escuta você falando isso para mim assina embaixo esse ensino, né? É importante ouvir porque ainda que você não tenha estudos, você tem história e bagagem da sua família, que é isso que você acabou de compartilhar com a gente, né? Que é um dos motivos da gente estar aqui conversando com você. Não sei se o Roche vai querer tocar mais alguma coisa do livro, especificamente, porque ele gostou muito. E aí, para a gente avançar. Mínimo aqui. Ele gostou muito. Gostei muito do livro. Inclusive do trabalho com as imagens, né? A gente tem uma palavra aqui, porque teve um momento hoje pela manhã que a gente... que às vezes a pessoa escuta alguns termos, marranos, cristãos novos, cristãos velhos, paraditas, quenazitas. Às vezes a pessoa fica perdida sem saber quem é quem, no meio criptojudeu, né? A pessoa fica, que é isso? Será que é algum tipo de investimento, né? Aí a pessoa fica na dúvida. E aí eu lembrei aqui que o seu livro menciona também um outro termo que a gente não mencionou, que é o Misraim, né? Misraim. Quem são? Misraim. Os Misraim são os judeus que, quando é destruído o segundo templo, eles vão para o norte da África, porque Israel, Palestina, estava tudo muito perto ali, né? Então eles saem de lá, fugindo dos comandos, e se espalham pelo norte da África, porque a gente tem que pensar que ali não um pulinho, né? É um ladinho do outro. É muito próximo, e eles vão para essas comunidades e vivem muito bem em algumas dessas comunidades. No Líbano, na Síria. Assim, hoje é engraçado de pensar, mas a comunidade judaica nesses lugares era bem grande, né? E esses judeus que já estavam lá antes da Inquisição na Espanha são os Mizraim. E são esses que já estavam. Porque eles não passaram pela Península Ibérica, eles não são judeus que passaram pela Inquisição e não vêm da Espanha e de Portugal. E sabe dizer se daí surgiu algum tipo de língua diferente do hebraico que vem dessa... Tem algumas, acho que no livro tem algumas vocábulos sobre isso, porque tem corruptelas, né? Tem o ladino, por exemplo, que é sim, ladino, mas tem uma outra que não é o ladino. Então dependia da região onde estava, dos lugares. Porque o Yiddish, ele tem palavras... O Yiddish é como se fosse um alemão arcaico com palavras em hebraico, né? Uhum. É uma mistura de alemão arcaico, sendo que, por exemplo, minhas filhas estudaram na escola alemã, elas às vezes entendem Yiddish por causa do alemão, mesmo sendo o alemão contemporâneo. Já quem estava que está nessa parte do norte da África, um pouco uma corruptela de espanhol, são outras montagens de línguas, assim, umas línguas internas, né? E era bem comum os judeus falarem mais de uma língua, umas 3, 4 línguas. Porque o hebraico... Isso é outra coisa engraçada. Porque o hebraico nunca foi língua. O hebraico sempre foi uma língua de reza. Inclusive, quando se constitui o Estado de Israel, se discutiu muito se a língua do Estado seria inglês.
porque tinha sido colônia inglesa e que todo mundo estava falando inglês de novo. Mas o alemão, o inglês, o ídis. E aí se alguém pensou em o hebraico. Mas o hebraico nunca tinha sido uma língua de rua, né? Então tiveram que ser criadas muitas palavras para dar conta de uma língua que é uma língua vem do aramaico, que nós traz, mas é uma língua de reza que se torna uma língua do dia a dia, né? É claro que isso não dá conta. Uma língua cerimonial que vai ser usada no dia a dia. A gente já estudou aqui sobre Eliezer Ben Yehudá, que faz um trabalho de restauração e traz algumas palavras que de fora do idioma para poder construir essa língua do hebraico moderno, né? É isso. Então, é uma língua que não fala. Eu vou, para a gente encerrar aqui, já te agradecendo mais uma vez pelo teu tempo, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho no Museu de São Paulo, daquele teatro que está acontecendo aos domingos, quem assistir, que é de São Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho lá, né? A entrada é gratuita e o que se apresenta nesse teatro lá. O pessoal daqui teve gente do Rio que teve lá aos domingos, ela vai falar um pouquinho. Alguém assistiu lá? Tá lá fora, quem assistiu tá lá fora, mas e aí eu queria, a pastora Sandra, pastor Marcelo que estiveram lá, e aí eu queria que você falasse um pouquinho só para o pessoal ouvir, quem está em casa, o pessoal aqui desse trabalho lá no museu especificamente, que também são de imigrantes, né? São. Terminou no domingo passado, então agora não tem mais, infelizmente. Mas a ideia é voltar com ele, porque a gente já fez algumas vezes. Eu fiz um projeto educativo do Museu Judaico quando ele abriu. É um projeto que chama Educação e Participação. Foi um projeto que eu fiz através de captação de Lei Rouanet. Então, a forma do museu pensar no começo, nos primeiros 2 anos, foi uma empresa que fez. Então, fiz todo o projeto educativo, com contação de histórias, com visitas, com uma série de atividades. E aí, fiz algumas ações. Eu acho que a música dentro do rito judaico, a música me impacta muito. Então eu venho até, assim, no Museu Judaico eu ainda sinto falta da tipografia, da gente entrar no Museu Judaico e a gente estar imerso em alguma coisa. Eu sinto falta disso. Porque, por exemplo, o museu do Holocausto em Jerusalém, tem um momento que você está imerso, sabe? Assim, com o teu corpo, assim, eu entendo que o museu, muitas vezes você tem que estar imerso dentro do museu com o teu corpo todo, assim, você tem que ter uma experiência sensorial, uma experiência que te leve, que também é um pouco a experiência da crença, sabe? Dessa coisa de Deus, de você estar ali numa coisa maior. Eu acho que o museu ainda é muito informativo, que é bom, mas assim, falta de estar... E aí eu trabalhei algumas vezes com ações com música. Uma vez eu trabalhei com um elenco de pessoas negras que tinham feito o musical do Alcione, e aí a gente fez as canções de Pêssar. E aí era super bonito, porque a gente fez as canções explicando as canções, e eles cantavam muito, a voz era linda, foi super bonito. Fiz essa visita teatralizada, que a ideia era contar, e não sobre a imigração do Rio, mas sobre a imigração judaica para São Paulo, e um pouco do que é o judaísmo, e com a vantagem que a gente está dentro de um tempo, porque é muito difícil você visitar uma sinagoga por questão de segurança, né? Diferente de uma igreja que fica aberta, a sinagoga não fica aberta porque tem todos os problemas de bomba, de coisas assim. Então, o Museu Judaico é uma sinagoga que não funciona mais como uma sinagoga. Então, se é um museu, você pode visitar. Então, assim, é lindo, você pode ver o Arão na Codas, pode ver onde estão os torais, pode ver como é a cúpula. Quer dizer, não são todas as sinagogas iguais, como nem todas as igrejas são iguais, mas é uma sinagoga que tem um pouco esse estilo bizantino. Então, a visita era um pouco falando sobre a arquitetura, falando do porque o judaísmo, das muitas vertentes, dos muitos olhares. Então, quem são os hebreus, por que eles têm esse nome? Vamos até a Torá e voltamos, sabe? Tipo, da onde que vem crescer e multiplicar. Vamos contando essas histórias, contando a história do espaço e contando a história da migração para São Paulo. Então, inclusive nessa série que eu faço link para vocês, a gente fala sobre imigração no total. Hoje a imigração ela é muito de países da África, de Angola, por exemplo,
de países da Ásia, mas como era a migração antiga, São Paulo é uma cidade que recebeu muito imigrante, né? Então, eu trabalho sempre com essa coisa que a gente, na mediação de museu, chama de alteridade, né? De você estar no lugar do outro um pouco. Então, você conta uma história, mas também está contando a outra história para que a pessoa que escute essa história não esteja excluída ou à parte. Porque sempre, no final, é uma história de todo mundo, né? Então, é isso era uma visita cantada. Um dos seus atores não eram judeus, é meio engraçado. Mas eles eram pessoas que estudavam a Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento, depois quem chama, né? E eles gostaram muito de fazer. E era bonito, porque eles também cantavam bastante. Muito bom. Eu acho que hoje tem mais alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre o trabalho? Eu vou compartilhar aqui com quem desejar. A gente vai colocar depois no canal da congregação os links da animação do trabalho que ela fez dessas famílias, né? As edições, os livros que a gente já trouxe, já saíram todos. E aí a gente vai, então, combinar de repente, fazer uma visita a você, então, no Centro Cultural Banco do Brasil, não é isso? E a gente está montando um espetáculo para o Teatro Municipal. Aí eu vou convidar vocês. Aqui no Rio? No Rio. Então vai ser uma visita teatralizada pelo Municipal. Estou começando a escrever agora, a gente deve inaugurar em novembro. Estamos montando. Então, trazendo esse tema, o tema da imigração? Não é para falar do Municipal, para falar da criação do Municipal, da Maricó. Do Municipal. Tá bom, eu vou compartilhar com... aí eu aviso para vocês. Tá, avisa. Essa série animada seria legal se vocês... Eu acho interessante de vocês assistirem todos os episódios, porque ela foi feita para o Museu Judaico, com a consultoria da Juliana Portenoy, que é, assim, uma especialista, e de pessoas do Rabinato, né? E aí, volta a gente tinha dúvidas e discutia entre a gente, né? Porque a série são vários episódios curtinhos. A proposta foi a gente ter uma série que contasse para crianças não judias o que era o judaísmo. A gente conseguiu, na época, que ela fosse veiculada na TV, no Canal Futuro, da Globo, né? Então ela ficou como interprograma, que eles chamam da TV Futura. E aí, uma fala sobre as festas, outro fala sobre a comida, outro fala sobre a imigração para São Paulo, outro fala sobre... Não me lembrar aqui. Acho que são 6 ou 7 episódios. Mas tem algumas coisas que vocês vão tirar umas dúvidas legais, sabe? Porque são curtinhas. O calendário, uma coisa que eu não sabia, que é super bonito, que é um calendário luno-solar. Quer dizer, ele ao mesmo tempo que ele é lunar, ele também é solar. Então vai explicando por quê, vai explicando as datas das festas, é tudo muito curtinho. A gente estava aprendendo a fazer animação na época, foi meio um trabalho assim maluco. Depois a gente fez até uma animação pro Sebastião Salgado, pro Estudo Terra. E agora a gente tá mais craque, assim, a gente está querendo fazer mais animação, porque agora a gente aprendeu. E tem as músicas, né? Então elas são cantadas, elas podem ser chamadas também. Isso que é bem bonito. Eu vou compartilhar aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bonito, alguém? Não? Então tá, Dani. Muito obrigada por esse tempo. E vamos ver se a gente se encontra depois de quando eu tivesse tempo no Rio. Como eu fico Rio e São Paulo, Sim. A gente tem 2 casas. Aí é sempre difícil eu fechar com antecedência onde eu vou estar no fim de semana. Isso. Semana é mais fácil. Eu vou me comprometer aqui com algumas pessoas que gostam disso, que podemos ir. A gente está devendo também uma visita para a Sofia lá, né? A gente chegou a ver uma van para ir num grupo, então a gente tem essas 2 missões aí para fazer. Mariel fechou, né? Eu não sei, a gente não tem falado esses dias. Não... Eu acho que fechou. Eu vou procurar. Acho que tá sem verba. Vou procurá-la. A gente precisa fazer essa visita lá também. Então tá, querida. Muito obrigado pelo seu tempo, fim de semana. Agradeço o seu companheiro por nos ajudar aí, colocando você conosco. Parabéns, obrigado por essa riqueza. Uma casa do mundo. Vamos marcar então só para a gente se encontrar, de certa forma, para a gente pegar os autógrafos que o povo vai cobrar aqui. Tá bom?
Gente. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Precisar descobrir como eu saio daqui agora. O computador. Então, pessoal, a gente termina aqui mais uma live, agradecendo quem acompanha de casa, quem esteve aqui conosco desde cedo, o pessoal que está assistindo aqui pessoalmente. Deus abençoe. Eu espero que quem não assistiu a live de hoje cedo, a gente vai estar nos canais, vai ser compartilhado no YouTube. É um estudo praticamente de tudo isso que a gente falou aqui, né? E compartilhar também esse momento da live aqui com a Dani, falando um pouquinho da história do livro dela. Tem duas experiências acontecendo lá atrás, né? Uma experiência que traz alguns personagens, né? Que foi elaborado pelos jovens, né? Um caminho muito bom, termina com um teste, né, de perguntas, e um outro lado que fala sobre todas as festas, todas as celebrações, chamado Caminho da Torá. Caminho da Torá. Então você pode percorrer lá atrás também, tem 2 ambientes montados lá atrás. E quem estiver aqui perto, quem está assistindo em casa, ainda temos um tempinho, a gente até as 5h30 ainda está por aqui, você é convidado para vir também, estar conosco aqui na 5ª edição da Expo. E a parte da live a gente vai terminando por aqui. Shalom, shalom. Shalom. E até a próxima. Shalom, Dani.